último vídeo de correção comentada do PET 4, língua portuguesa. Então, semana 4. Mais uma artista do nosso modernismo, né? Uma representante da pintura, talvez a mais conhecida de todas, a Tarsila do Amaral. Temos aí algumas informações sobre ela e duas telas bastante conhecidas também, que foram feitas pela Tarsila. Tarsila de Aguiar do Amaral foi uma pintora, desenhista e tradutora brasileira e uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil. Seu quadro Abaporu, de 1928, inaugurou o movimento antropofágico nas artes plásticas. Eu já citei o antropofagismo lá na semana 2, que era sobre Macunaíma. A artista plástica Tarsila do Amaral nasceu em 1886, tendo falecido em 1973, ocupa um lugar de destaque como pintora e desenhista modernista. Seu pai herdou apreciável fortuna e diversas fazendas, nas quais Tarsila passou a infância e adolescência. Tarsila do Amaral estudou em São Paulo e esteve ao lado de Mário e Oswald de Andrade, Anita e tantos outros à frente da revolucionária Semana de 22. Eu sugiro, se vocês não conhecem muito da obra da Tarsila do Amaral, que façam isso, assim como eu fiz, com as semanas anteriores, e a Anita Malfatti, eu disponibilizei vários vídeos sobre a obra da Tarsila do Amaral também. Espero que vocês tenham visto, Então, essa primeira tela aqui é a negra. Ela foi feita em 1923 e aí vocês iam observar, as cores, os traços, as formas, o descompromisso com o real, que a gente já tinha visto na Anita Malfatti, só que agora de uma outra forma, uma outra maneira, outros traços para representar esse descompromisso com o real, outras técnicas. A questão da desproporção das formas, a gente consegue ver isso na tela negra e também na próxima, que é a famosa tela Abaporu. Então, novamente, olha, cores fortes, desproporção das formas, o descompromisso com o real, a representação de cores e coisas que estão relacionadas com o Brasil, com lugares, com a cultura brasileira. E aí, vocês tinham algumas questões que não eram apenas sobre a produção artística da Tarsila do Amaral, sobre essas duas telas. Vocês tinham que, na verdade, observar essas telas, as técnicas, usadas pela Tarsila do Amaral e associar com outro tipo de arte. Então, atividade 1. Confrontando as telas de Tarsila do Amaral, observamos que possuem cores vivas, traços fortes, pinceladas firmes e formatos disformes das mãos e pés. Essas são características de algumas das obras de Tarsila do Amaral que são consideradas antropofágicas. Procura saber sobre o antropofagismo, movimento antropofágico, tá bom? Você já viu os grafites dos muros das grandes metrópoles? O que essas pinturas modernistas possuem em comum com as pinturas dos grafiteiros das megacidades do mundo? Que lhe parece essa similaridade? Então, você tem aí 3 perguntas. A primeira é uma pergunta retórica. É só para você pensar a respeito. Você já viu os grafites dos muros das grandes metrópoles? Então, quando essa pergunta é colocada no enunciado, é para você já ter um clique. Opa, eu estava vendo a obra da Tarsila do Amaral, mas agora eu vou ter que associar esse conhecimento da pintura modernista da Tarsila do Amaral com um outro tipo de pintura que é contemporâneo, grafite.
E aí vinham outras 2 perguntas, às quais você devia responder. Muita gente respondeu só a primeira e não respondeu a segunda. Vocês tinham que responder essas 2 que vêm na sequência. Primeiro, o que é que essas pinturas modernistas possuem em comum com as pinturas dos grafiteiros das megacidades do mundo? O que tem em comum entre pintura modernista da Tarsila do Amaral e grafite? E o que lhe parece essa similaridade? Então, a minha sugestão de resposta. Ao comparar características das obras de Tarsila do Amaral com o grafite das megacidades, podemos perceber as seguintes similaridades. O que os dois têm? Uso de cores vivas, abordagem de temas nacionais como o povo, a cultura, por exemplo. O esporte, né? Não coloquei aqui, mas é uma outra coisa. Caráter revolucionário, afastamento das regras acadêmicas. E desproporção das formas, ou seja, o descompromisso com o realismo. Então, essas características, elas estão na pintura modernista, elas estão na pintura da Tarsila do Amaral e elas estão no grafite, que é de um outro tempo. E aí vem, né, o que lhe parece essa similaridade? Essas similaridades entre manifestações artísticas tão distintas evidenciam a importância da pintura modernista de Tarsila do Amaral, que influenciou e ainda é uma forte influência para a arte em geral. Então, quando a gente vê, né, numa manifestação artística contemporânea, características que já existiam em outro período, o que a gente percebe? Opa, houve aqui uma apropriação ou uma releitura dessas características. Essa pessoa se inspirou em técnicas que foram desenvolvidas por um outro grupo. Isso a gente vê não só na literatura, não só na pintura, em outras áreas também, né? É a importância de uma técnica, de um momento, de uma corrente para coisas que vêm sendo feitas ao longo do tempo, tá? Então, para essa questão, vocês tinham que observar isso aí. E atividade 2, para fechar, né, a semana 4 e o PET 4. Comumente, as obras literárias e as outras artes dialogam com o tempo de sua produção e todo o contexto histórico e cultural reverbera nas produções, pois tanto a história quanto a literatura são discursos distintos que buscam representar as experiências dos homens no tempo. Assim, ambas são formas de explicar o presente, inventar o passado e imaginar o futuro. Ambas são formas de representar inquietações e questões que mobilizam os homens em cada época de sua história, e nessa medida possuem um público destinatário e leitor. A história brasileira, através das artes, se revela, portanto, o movimento modernista expõe em grande medida o diálogo das artes com a história do país pelo viés literário das obras apresentadas nesse período e pela produção das artes plásticas. Nesse sentido, o que se pode aprender pelo viés artístico acerca do contexto histórico brasileiro nas 4 primeiras décadas dos anos 1900. Bom, nós falamos um pouco, principalmente, sobre a década de 20, quando começou o modernismo, na semana de 22. Só que aí eu sugiro que vocês procurem, a sequência do modernismo. O modernismo começa em 22, mas como eu comentei anteriormente, ele tem 3 fases. Tem a primeira fase, que é a geração de 22, a segunda fase, que é a geração de 30, e a terceira, que é a geração de 45. Por esse motivo, inclusive, eu fiz como é que eu vou dizer? Um esquema de estudos com as atividades do livro didático, para vocês não ficarem presos só na semana de 22 e naquilo que foi disponibilizado através do PET,
para vocês ampliarem esse conhecimento. E na última questão do PET, pede exatamente isso, essa ampliação do olhar e do conhecimento sobre a arte modernista, sobre a literatura modernista, para as 4 décadas, 4 primeiras décadas dos anos de 1900, do século passado, ok? Então, vocês tinham que fazer aí um apanhado geral. Para isso, vocês podiam usar, inclusive, o recurso de verificar no próprio PET. Voltar nas questões, nas semanas anteriores, nos textos, que vieram no PET com informações, nas respostas que vocês deram. Vocês podiam voltar na semana 1, na semana 2, na semana 3, na própria semana 4, para compor uma resposta para essa atividade. Então, eu vou colocar aqui a minha sugestão. A de vocês não podia estar completamente diferente, Ela pode estar diferente? Pode, mas tem que estar diretamente relacionada com alguns aspectos que eu coloquei aqui. A partir das atividades do PET 4, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco sobre o modernismo brasileiro através do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, Macunaíma, de Mário de Andrade, das pinturas Tropical e o Samba, de Anita Malfatti, e A Negra e Abaporu, de Tarsila do Amaral. Foi possível notar que a arte modernista brasileira surgiu de uma elite burguesa letrada, que tinha a oportunidade de viajar e estudar em outros países e conhecer as novidades artísticas, como as vanguardas europeias, por exemplo. Essa elite que deu início ao modernismo brasileiro criava e consumia uma arte que rompia com os padrões acadêmicos e que refletia sobre a cultura e identidade nacionais, mas que não era igualmente acessível e consumida pelas camadas populares. Ou seja, o povo era representado na arte modernista, mas não tinha a oportunidade de se ver através dessa arte. Isso porque havia a ideia de que ele não tinha cultura e educação para frequentar exposições, museus, bibliotecas. Ideia essa que, infelizmente, se mantém até hoje. Traços de um país extremamente desigual, apesar de as minorias, através de muita luta, já terem conquistado algumas vitórias. Vocês podiam colocar também, a questão dos fatos históricos, que nós vimos lá na semana 1, a importância dos fatos políticos, dos fatos sociais, históricos como um todo, para o desencadear dessa literatura modernista. Quando a gente coloca a primeira geração e as próprias vanguardas europeias, muito do que foi feito nas vanguardas e na primeira geração foi como uma resposta à Primeira Guerra Mundial, ao que estava acontecendo por causa da Primeira Guerra Mundial, o sofrimento, a fome, o avanço tecnológico, científico. Então, isso repercutiu na arte. Depois, quando a gente fala, lá na terceira geração de 45, ela já, parte dela pelo menos, foi influenciada por outra guerra, a Segunda Guerra Mundial. Entra a questão da preocupação com o ser humano, o distanciamento, o se sentir só. A questão também da cultura brasileira, isso na segunda geração, a geração de 30, que nós temos romances muito regionais, Vidas Secas, o 15, Olhai os Lírios do Campo, que aí já vai para o sul do país, e tantos outros. Nós não entramos em detalhe dentro do PET, mas é o que eu falei, Estou passando para vocês atividades dentro do livro didático que vocês têm para ampliar esse leque, de conhecimento do modernismo, não só da primeira geração, mas como um todo, tá? E aí, se vocês fazendo, as leituras, as atividades do livro agora, tiverem dúvida, como eu venho dizendo, não deixe de entrar em contato, preferencialmente pelo aplicativo Conexão Escola.
tá? E aqui nós fechamos o PET 4, nós começamos agora o PET 5. Daqui a alguns dias eu vou enviar para vocês os links, né, para os formulários correspondentes ao PET 5, mas eu peço que aguardem, porque vocês receberão esses links a tempo, ok? Até mais!